Boa noite, grande líder. Ó, comentar pra você. No ritmo da Venezuela, aqui na Venezuela, nessa terça-feira à noite, 2 de outubro, véspera do meu aniversário, das boas-vindas para você, para esse webinar online, para essa conferência online. Vou falar um pouquinho para você, aqui Renato Diaro, diretor internacional de liderança Condor Blanco, para compartilhar com você como que uma expedição Condor Blanco pode transformar a vida de um ser humano. Compartilhar a minha experiência nessa última expedição agora, que acabou agora, alguns dias atrás, uma semana atrás. Foi para a Índia e para o Butão, uma expedição que foi realmente fenomenal, fantástica, maravilhosa. E é uma oportunidade realmente de se conectar com a sua essência. Eu vou contar ao longo desse nosso bate-papo aqui hoje como foi a minha experiência, como que eu postei um story uma vez com um solzinho assim, mas nossa, me sentindo mais iluminado. E realmente a sensação depois de uma expedição é que a gente volta, e eu senti assim, voltei mais consciente do meu potencial, mais consciente de quem eu sou, mais consciente da minha realidade, mais com o meu líder interno mais desperto. Então vai ser um pouquinho de tudo isso que eu vou falar para você hoje. E aqueles 2, 3 minutinhos iniciais, eu quero dar um tempinho para você escrever nos comentários aí de onde você tá, o seu nome, se você participou de um treinamento nosso recentemente, ou se você ainda não participou de um treinamento nosso. Pode ser que você caiu de paraquedas aqui nessa conferência, recebeu o convite, está assistindo sem ter nunca feito algum treinamento do Liderança Condor Blanco. Não tem problema, vai valer a pena para você, porque eu vou explicar exatamente o método Condor Blanco. Vou falar da expedição para a Índia e para o Butão, mas antes disso eu vou falar um pouquinho dos outros 3 passos que fazem parte do método Condor Blanco, de desenvolvimento integral, de formação de líderes conscientes, de seres humanos mais conscientes e iluminados. Então, escreve aí se você já fez algum treinamento presencial comigo. Se você tiver dúvida, perguntas ao longo da conferência, a gente tem uma equipe de apoio com Cal, que para começar também eu já quero agradecer, parabenizar, reconhecer toda a equipe das redes sociais, que é liderada pelo Cal e pela Givante, pelo Thales de BH, pela aí com a galera linda, jovem, millennial de BH, que tem feito aí um trabalho fantástico e maravilhoso nas nossas redes sociais. Eu quero reconhecer vocês, agradecer, valorizar, porque essas conferências, inclusive esses eventos online, são organizados por eles, principalmente pelo Cal, que está na linha de frente aí. Sei que ele está se duplicando também aí, um novo líder. E esse é o nosso processo de formação e desenvolvimento e capacitação de líderes, né, que começa na autoliderança e chega na formação de novos líderes. Então, Cal, como a Givante, como a Nigaro passou pelo marketing da escola há um tempo atrás, se duplicou na Givante, e agora a Givante se duplicando no Cal, e o Cal se duplicando também aí numa nova equipe com Thales e uma galera nova, bem legal, que está fazendo acontecer. Então, quero compartilhar e dizer para vocês que uma expedição Condor Blanco é realmente uma experiência que não tem preço. Se você um dia puder comparar preço e valor, que esse é um grande desafio do ser humano, né? Nós temos facilidade de ver o preço. Então, quando a gente fala 10, 100, 1000, 10 mil, aí a gente tem que compara e ver preço, né? Se é caro, se é barato, enfim. Mas o valor é muito difícil quantificar o valor. E uma expedição Condor Blanco, na minha opinião, essa foi a 5ª vez. Ó, eu tinha ido para a Índia em 2013, foi uma experiência fantástica, conheci o Dalai Lama, participar de um curso com o Dalai Lama, ter me casado lá na Índia com a Direct, foi uma cerimônia linda. Em 2013 a gente passou em Paris, também foi uma experiência maravilhosa. Aí em 2014 eu fui pro Machu Picchu. 2015 e 2016 nós fomos para Bali, não, 2016, 2017 nós fomos para Bali, e agora em 2018 na Índia de novo e no Butão. Olha, claro, é uma preparação, é um passo a passo. Por isso o método Condor Blanco, a expedição não é o último nível e nem tanto o primeiro nível. Eu quero falar um pouquinho, antes de aprofundar um pouco mais na expedição, na CB Expedition, que já tem programação para 2019, então você pode ficar ligado aí, se pré-inscrever. Eu quero falar um pouquinho dos outros 2 primeiros passos do método Condor Blanco, que são os livros, depois da leitura de um livro, que é talvez o primeiro contato. Eu lembro de um caso de um participante que fez treinamento de autoliderança comigo em Valadares, que ele estava de plantão no hospital lá em Valadares, no hospital municipal. Para quem não sabe, né, eu sou
fisioterapeuta, de Governador Valadares, conheci Condor Blanc em Belo Horizonte, fiz treinamento de autoliderança, foi um divisor de águas na minha vida, e a partir dali eu resolvi apoiar essa organização e transmitindo também essa oportunidade para outras pessoas, como produtor em Valadares, depois levamos os treinamentos para Ipatinga, no Vale do Aço, e ali eu ganhei o direito, né, conquistei o direito de ser instrutor, como instrutor pude apoiar mais de perto os produtores, e depois de estar como líder dos produtores, eu fui convidado por Surdiava e pela Silex para ser dupla da Silex na direção da escola, fiquei ali 2 anos, aprendendo com a Silex, foi uma mentora para mim, uma grande líder, e aí nos últimos já 2 ou 3 anos eu estou na frente da escola como diretor geral da Escola de Liderança Condor Blanc. E tudo começou, no meu caso, com um seminário, que é o segundo passo do método Condor Blanc. O exemplo que eu ia te contar desse colega de Valadares, esse colega que trabalha no mesmo hospital que eu trabalhei lá, no Hospital Municipal, ele estava de plantão numa certa noite, no quarto dos médicos, ele estava deitado na cama dele, na cama de descanso, né, no quarto de repouso, na caminha lá de descanso do médico, e ele, do nada, ele estava lendo um livro de medicina e caiu de uma prateleira assim, buf, no colo dele, um livro que ele olhou, assustou, pegou, olhou o livro e adivinha qual livro que era? O livro de Autoliderança e Projeto de Vida, que um outro médico, um outro plantonista que tinha feito os nossos treinamentos, tinha ganhado o livro no treinamento, deixou o livro ali na prateleira e esse livro caiu misteriosamente, milagrosamente no colo desse médico, que eu não vou falar o nome dele, mas o nome dele é João Luiz. Ele é médico e até hoje ele apoia, fez free mind, foi na montanha 2, 3 vezes. E ele começou a ler esse livro. Pô, que bacana isso aqui, que legal esse negócio de domar o ego, de desenvolver a autoliderança, de se transformar em líder. Caramba, que legal isso. De quem é esse livro? Ele viu o nome da pessoa na frente do livro e perguntou à pessoa. Então o livro tem esse poder. O livro, como o primeiro passo do método Condor Blanc, ele tem o poder de chegar onde talvez o treinamento não chegue, onde talvez um produtor não chegue, e o livro tem o poder de chegar. Claro, essa é a vantagem do livro, né? Você pode mandar por Sedex, ele chega em qualquer lugar. Se for um livro em PDF, por exemplo, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, né? A Surdiava tem mais de 50 livros escritos em, se eu não me engano, 8 idiomas. Então é fácil ter acesso ao conteúdo, à informação de um livro. Qual que é o ponto a melhorar do livro? É que o livro é muito teórico, é 100% teórico, né? Mesmo que o livro tenha exercícios ali, e eu vou te dar exercícios nessa aula, você tem a opção de fazer ou não. Se você não fizer, como é o que acontece com a maioria das pessoas, esse livro não gera tanto, esse conteúdo, essa teoria não gera tanto resultado. Agora, se você fizer o exercício, ele pode se transformar também numa experiência prática. O livro não te confronta. O livro, você lê, se tem algo ali, na verdade ele te confronta, só que você se sente confrontado ou não de acordo com quanto você segue. Você lê um livro e você pode ter a opção de fechar esse livro e nunca mais voltar naquilo ali. E aquilo ali te incomodou um pouquinho, você fecha o livro e não lê mais. Ah, não gostei, doeu, incomodou um pouquinho o ego, não gostei, deixo isso para lá e acaba perdendo talvez a oportunidade de aprofundar numa informação, aprofundar num conhecimento e aprofundar também num processo de desenvolvimento. Eu já li vários livros, para mim é um livro referência básico, nós temos vários livros referência na escola de liderança. O principal, o número 1 deles é o Autoliderança e Projeto de Vida, né? Manual de Autoliderança, que é o nosso livro texto base do treinamento de Autoliderança e Projeto de Vida. Temos o Mandalas do Líder, temos o Manual para Líderes como a ferramenta do módulo 2, nós temos um manual para triunfadores e recentemente, agora, nos últimos meses, o Surdiava lançou o último livro dele que se transformou em best-seller em poucas semanas, As 4 Chaves para a Realização Ilimitada. O que eu te sugiro? Que você anote aí o nome desses livros, eu vou repetir: Manual de Autoliderança, Mandalas do Líder, Manual do Líder e Manual para Triunfadores. São os 4 os livros principais da Escola de Liderança. E por último, um 5º livro, fechando o pacotão de livros de Surdiava para o seu desenvolvimento, As 4 Chaves para a Realização Ilimitada. Ah, Geraldo, o que eu faço com esses livros? Você vai fazer o seguinte: primeiro você tem que ler. Se você não lê, doa, devolve, enfim, não perde tempo com o livro. Como que se lê um livro? O ideal é você, primeira vez, folhear o livro. Eu estou sem nenhum livro na minha frente aqui para poder te mostrar, mas passar rapidamente as páginas do livro e observar o que é o mais importante. No segundo momento, grifa o livro.
grifa, sim, risca o livro, marca aqueles pontos que te chamaram a atenção. No terceiro momento você lê só essas partes grifadas, só essas partes que te chamaram a atenção. E a quarta etapa da leitura de um livro é o quê? Você praticar. Antes de praticar, você pode fazer um resumo. Eu lembro que antigamente, nem tão antigamente assim, mas 7, 8 anos atrás, quando eu entrei no Condor, tinha essa disciplina, essa rotina. Todo livro lançado por Surjavan, nós todos que acompanhamos, que seguimos, somos seguidores aí do método Condor Blanco e de Surjavan e desse processo, desse caminho de desenvolvimento, a gente tinha um exercício, a tarefa, a disciplina de resumir o livro em 33 pontos. Então, uma das dicas que eu te dou é pega os livros, né? E eu sei de alguns líderes de cidade que têm implementado, voltado com essa disciplina, com essa rotina. Então, eu sugiro a você que pegue os livros que você tem aí na sua casa, se você ainda não leu, se você ainda não praticou, se você ainda não fez nada com eles, resume esses livros em 33 pontos. Surjavan assim, sempre pedido isso, ele manda um ensinamento e fala, me escreve os 7 pontos, os 12 pontos, os 24 pontos ou os 33 pontos de um livro. Então, bacana demais, esse é apenas o primeiro passo do método de desenvolvimento integral de Condor Blanco, que são os livros. Não para por aí, porque é muito importante, provavelmente você já viveu uma experiência prática, uma experiência transformadora em um dos nossos treinamentos. Os nossos treinamentos, olha, eu já fiz muito treinamento pelo mundo, os nossos seminários, eles são entre os melhores. Eu posso afirmar isso sem falsa modéstia, sem arrogância ao mesmo tempo, porque realmente transforma a vida das pessoas. Nós temos um link, né, que nós geralmente mandamos no final dos nossos treinamentos de liderança para os nossos participantes avaliarem os nossos cursos, e ali eu tenho quase 1000 depoimentos já arquivados. E nós temos um índice de satisfação maior do que 95% nos nossos treinamentos. Então, eu não estou falando dos resultados dos nossos seminários só com base na minha experiência. Eu estou compartilhando também a experiência de milhares de pessoas que se transformaram com um dos nossos treinamentos. A Escola de Liderança tem 5 treinamentos, né? São 5 os treinamentos básicos, os treinamentos principais, os nossos seminários. E você tem que se perguntar 2 coisas. Primeiro, eu participei de toda a formação, que é o Liderança de Impacto, que é um treinamento de abertura, mais básico, mas ainda assim profundo e transformador. Eu participei do Autoliderança Projeto de Vida, para mim, divisor de águas. Na minha opinião pessoal, o melhor dos nossos treinamentos, sem contar, obviamente, com a montanha. Depois, liderança de equipes. Eu tenho uns relacionamentos saudáveis e resultados produtivos e sustentáveis, como são ensinados nos treinamentos de liderança de equipes. E o terceiro, quarto, na verdade, líder empreendedor integral. Minha mentalidade empreendedora está desperta ao ponto de eu expandir meus resultados, inovar, criar produtos e serviços novos a cada 3, 6 meses. E isso me gera a autonomia, a liberdade, a independência que eu sonho e mereço ter para a minha vida. Então, e mais, cheguei na montanha, porque a gente, em torno de 5 a 10% das pessoas que participam dos nossos treinamentos, apenas 5 a 10% chegam na montanha. E a montanha simplesmente é o nosso seminário mais impactante, mais transformador. Você imagina se no fim de semana você vive 20 horas, 24 horas de experiência ali, você imagina o que seria 24 horas por dia durante 7 dias numa montanha nos pés dos Andes chilenos, que é um lugar propício, preparado, repleto de pessoas ali, todas elas com o mesmo objetivo de transformação e desenvolvimento. Então, grande líder, se você participou dos treinamentos na cidade, autoliderança, impacto, autoliderança, equipes, empreendedorismo, primeira pergunta que você tem que se fazer é o que eu estou esperando para chegar na montanha? Não tem tempo, não tem dinheiro. Para com essas desculpas, que não tem tempo e não tem dinheiro, é uma desculpa que quer agradar o seu ego, para te deixar confortável e tranquilo, dizendo que eu não vou na montanha porque eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, ou não tem férias, né? Meu patrão não dá férias. Cara, agora, fim de semana passado, anterior a esse, eu estive em São Gotardo, dando um treinamento lá em São Gotardo, e tinha uma participante lá que pelo 2º ano seguido, já de staff, já há 2 anos, falando que iria para a montanha, e não ia para a montanha. Não vou falar o nome dela, mas o nome dela é Ana. Aí numa das reuniões de staff eu falei, olha Ana, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu fui na montanha pela primeira vez em 2010, janeiro de 2010. Foi ali que eu fiz o meu módulo 4. Na época eram 10 dias de acampamento e foi, eu já saí transformado do autoliderança, e quando eu saí da montanha, para mim não existia impossível. Nada era impossível, eu era capaz de concretizar e conquistar todos os meus sonhos, os meus objetivos. Eu saí
da montanha conectado com o meu poder de uma forma inquebrantável. Para mim essa é a única palavra que possa expressar o poder que a gente sai daquele exercício, daquela vivência lá no Chile. Então eu saí com o poder inquebrantável da montanha. E teve uma situação muito peculiar, que é a oportunidade de você solicitar um nome novo. Para quem quer, chega no módulo 4, geralmente dá a oportunidade. Você quer um nome novo? E naquele momento eu não quis. Por quê? Eu pensei assim, a primeira vez que eu venho aqui, não vou pedir nome novo, né? Porque talvez até uma falta de respeito, tanta gente que está aí há tanto tempo. Mas teve um colega que era do meu quarteto, que é o famoso Sumai, talvez você conheça, talvez não, de Ribeirão Preto. Ele era do meu quarteto, eu, Direto Sumai, e uma outra pessoa de Ribeirão. E ele foi pedir um nome novo, na primeira vez que ele estava na montanha. E o pior, ele ganhou um nome novo. E aquilo ali deu no meu ego, porque quando eu estava voltando da cerimônia lá, que tem a cerimônia linda, se você já foi na montanha, talvez você saiba. Nos pés da montanha, pertinho da cabana de Surjava, montanha de fundo, bosque, o rio, barulho do rio passando ao lado, todo mundo sentadinho assim na grama, uma coisa maravilhosa, um ambiente iluminado assim. E aí voltando dessa cerimônia linda lá, o Aragol, quem conhece o Aragol sabe como ele é provocador, confrontador, ele me perguntou, Renato na época, né? E aí, não ganhou nome novo, e agora, como é que você vai fazer? Você vai pedir, você vai voltar para pedir seu nome novo? E eu estava incomodado porque o Sumai ganhou e eu não tinha ganhado. Falei, vou voltar no próximo acampamento para pedir meu nome novo. Ele, é mesmo? No próximo, daquele jeitão dele? No próximo? Eu falei, no próximo. Próximo que tiver eu volto e peço meu nome novo. Mal eu sabia que o próximo acampamento eram 2 meses depois. E eu tinha acabado em dezembro de ser contratado por uma universidade. Eu dava aula professor universitário, dava aula na universidade, tinha acabado de ser contratado por uma universidade nova, que é a Faculdade Pitágoras, lá em Valadares, para dar aula nessa faculdade, e eu me comprometi a voltar na montanha, e era em março. Era semana de 20 de março, não tinha feriado, não tinha nada. Mas eu estava decidido a voltar. Então quando eu cheguei em Valadares e voltei, né, começou as aulas, já acabado de ser contratado, lógico que eu não teria férias. Eu cheguei tão decidido para a coordenadora do curso, e já com a situação tão bem resolvida, eu falei para ela, olha, eu tô entrando agora, eu sei, mas eu tenho uma viagem internacional marcada para março, que eu não posso adiar, não posso deixar de ir. Então o que eu vou fazer vai ser assim, a semana que eu vou estar fora, eu vou antecipar minhas aulas, já vou trocar, vou repor minhas aulas com antecedência, eu vou dar aulas para alguns professores, e na semana que eu não tiver, que vai ser a semana que eu vou estar fora do país, outros professores vão só conduzir alguns trabalhos que eu já vou deixar pronto, tudo esquematizado, tudo organizado, com esses professores, para o aluno não ter nenhum prejuízo na minha ausência. Eu cheguei tão decidido, tão convicto, tão confiante do que eu ia fazer, que adivinha o que a coordenadora do curso falou? Tudo bem, não falou nada, não questionou nada. E assim eu fui para a montanha com base em quê? Em uma decisão inquebrantável, com um poder interno que quando você desperta esse poder interno, você pode despertar esse poder interno no autoliderança, você pode despertar esse poder interno no liderança de equipes, no liderança empreendedora, mas o melhor lugar para você despertar esse poder é a montanha. E assim eu fui para a montanha pela segunda vez e ganhei meu nome lá no dia 28 de março de 2010. E dei esse exemplo lá para a colega, para a amiga, para a Ana, que estava no staff lá em São Gotardo, e falei com ela, ó, é para você o exemplo, toma a decisão que as portas vão se abrir. Porque pelo segundo ano seguido, e o ano passado ela não foi porque ela tinha mudado de emprego, não teria férias, não poderia ir para a montanha. E o que aconteceu do ano passado para esse ano? Mudou de emprego de novo, não teria férias, não poderia ir para a montanha. Falei, toma a decisão, é interno, se você chegar e explicar que tem um evento que você vai, que você repõe, que você faz o que precisar, mas que essa semana você precisa estar no Chile, o seu chefe vai entender e vai te liberar. E você não pode acreditar, mas é verdade, você vai ver, se você estiver na montanha em janeiro, você vai ver a Ana lá, porque na segunda-feira, ela tomou a decisão ali, isso foi de sábado, no sábado, acho, numa das reuniões de staff, ela tomou a decisão, então eu vou pra montanha. Ela me chamou depois, não falou, não, você cutucou meu ego, mexeu comigo, tô decidido, eu vou pra montanha, segunda-feira eu converso na empresa. E aí, acompanhando os grupos do WhatsApp, na segunda-feira ela deu a notícia que chegou na empresa, falou que queria ir, conversou com o chefe e foi liberada. Mesmo sem ter férias, teoricamente, ela foi liberada. Por quê? Por que que isso acontece com 1, 2, 3, 10 e não acontece com você, grande líder? Porque você às vezes tem muita dúvida. Você não toma a decisão interna de uma forma inquebrantável. Se você quiser realmente sentir, não só querer pelo ego, mas sentir no coração que ir para a montanha é uma oportunidade para a sua transformação ser consolidada,
toma a decisão e vai. Aí não tem tempo, não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem nada que impeça. Se você quer, você pode. Eu sempre falo, eu quero, eu posso e eu faço. Eu quero aqui, eu quero a energia do eu posso sentir que eu sou capaz, que eu mereço, e eu faço, entra em ação, vai lá e faz, entendeu? Conversa com o seu produtor, parcela no cartão de crédito, se vira, mas vai para a montanha, porque dentro dos seminários, né, que é o segundo ponto aí, o segundo passo do método Condor Blanco, dentro de todos os seminários que nós vivemos na cidade, que são maravilhosos, ir para a montanha é a experiência ímpar, número 1, inesquecível que você precisa viver. Bom, continuando o método, então, e agora sim vou chegar no terceiro passo, no terceiro ponto do método Condor Blanco, que são as expedições. As expedições que já aconteceram para Machu Picchu, Bali, Índia, e o ano que vem tem mais, provavelmente para Machu Picchu. Se você não fez nenhuma expedição, fica o convite para 2019 você ir para Machu Picchu conosco. E se você já fez 1, 2 ou 3 expedições, fica ligado, porque a expedição que vai ter em 2019 é inédita. E ela vai ser exclusiva para algumas pessoas que já participaram de outras expedições. Como foi essa expedição esse ano, Jarão? Conta para nós, a Índia, o Butão, como é que foi essa experiência? Claro, enquanto os seminários é uma experiência mais de conexão, lá é uma experiência mais elevada. Os seminários é uma experiência física, né, ali de transformação, mais terra, talvez mais água. A expedição está nos elementos mais cultura e liberdade. Está mais na área da cultura e da liberdade. É uma experiência mais elevada. E essa expedição, em particular, teve uma característica muito diferenciada, que ela foi uma ascendente, assim. Então, nós chegamos em Delhi, né? Os primeiros dias foram em Delhi. Delhi é o segundo dia de expedição, se eu não me engano, nós fomos para Old Delhi. É um choque de realidade. É um choque, porque as pessoas têm um brilho no olhar, uma felicidade genuína, que é peculiar só daquele lugar. Eu nunca vi aquilo ali em outros lugares. Mesmo que eles não tenham uma condição material externa muito boa. E não é muito boa, não. Que é muito ruim, que é bem precária, que é bem deficiente, que é bem... Nossa, é triste. E mesmo assim eles mantêm um brilho no olhar. A percepção que eu tive, talvez, é porque eles têm... Claro, também um certo comodismo, porque eles vivem... Comodismo na cultura nossa, na deles é natural, porque eles nascem e são classificados, né, em castas. É mais ou menos assim que acontece na Índia. Então quem é pobre, vai viver pobre, e ele foca em outra coisa, entendeu? Foca em ser feliz. Então o cara não tem dinheiro, ele foca em ser feliz. E ele é feliz com o que ele tem, com a realidade, ele aceita a realidade. E uma vez eu ouvi o Sujava falar isso, né? Felicidade é estar satisfeito com o que tem. Então lá na Índia é um exemplo claro disso. Eles são felizes porque eles estão satisfeitos com o que tem. Não quero que você confunda isso com comodismo no sentido de não fazer nada para mudar a sua vida, para melhorar a sua vida. Estou falando de uma realidade cultural diferente da nossa, oriental. O país é assim há séculos, né? Há milênios. Então a Índia tem uma história aí de, milênios, né? 5.000 anos, né? A história que nós fomos lá depois em Varanasi é a história de 5.000 anos, 8.000 anos tem relatos da cidade, à beira do rio Ganges. Bom, então ali em Old Delhi foi essa experiência de entrar em contato com uma felicidade genuína, verdadeira, de um povo pobre pra caramba, um lugar bem precário. Eu ia colocar um montão de foto aqui nessa apresentação, vamos dizer, vai ficar chato ficar passando foto. Uma sugestão que eu te dou, entra no Instagram da própria CV Expedition, no Instagram Sujava Solar, no meu Instagram lá, Mais Liderança. E diversas pessoas que participaram da expedição compartilharam muitas imagens, muitas fotos, muitos stories durante todos os 12 dias que nós ficamos viajando. Então a expedição foi uma ascendente. Começamos em Delhi, depois nós fomos para Old Delhi, que é bem precário. Depois nós fomos para Taj Mahal em Agra, viajamos de trem. Ali na viagem de trem também, na estação ferroviária, a gente se depara com uma realidade bem diferente da nossa. E lá em Agra, no Taj Mahal, é um mausoléu. É uma grandiosidade o lugar, de uma abundância, de uma riqueza de detalhes e de beleza tão grande, que é outro choque, né? Como que uma pessoa, né, o príncipe Shah Jahan lá, constrói um mausoléu, na verdade é um mausoléu, porque ele construiu uma homenagem à princesa, né, para enterrar ela lá. E é um lugar
de muita devoção, de muito respeito, é um lugar de muita conexão também, muito lindo, é uma das 7 maravilhas do mundo. Então foi uma experiência muito linda lá no Taj Mahal. Se eu for contar detalhadamente todas as experiências que nós vivemos na Índia, eu vou ficar aqui a noite inteira e eu não quero tomar tanto o seu tempo, quero resumir e já pular do Taj Mahal para a viagem que nós vamos para Varanasi. Ali eu vivi para mim a experiência mais forte de toda a expedição. Foram 2 momentos marcantes em Varanasi. Um deles foi caminhar pelas ruas lá cheio de pedinte, 300... Cara, a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então você imagina o que é isso? É mais de 6 vezes a população do Brasil. O Brasil hoje 200 e poucos milhões de habitantes. Então é muita gente, todo lugar lá tem muita gente. É muito trânsito, é muita gente na rua, é muito difícil passar sem esbarrar nas pessoas no meio de caminhar na rua, e enfim. Nós fomos assistir uma cerimônia, muito linda, a cerimônia do fogo lá na beira do Rio Ganges. No outro dia de manhã a gente foi ver o sol nascer à beira do Rio Ganges. Essa foi uma experiência muito profunda, muito marcante, muito poderosa, porque ali a gente sentou num barco assim dentro do Rio Ganges e a Silex conduziu uma meditação que foi uma coisa extraordinária. Para mim ali foi o primeiro momento de conexão com algo superior dessa expedição. Que é isso a expedição? A expedição é você se conectar com o seu eu superior. Enquanto os seminários nós nos reconectamos com o nosso líder interno, com o nosso eu interno, com a minha essência, com o meu sonho, com o meu propósito, com a minha missão nessa vida, a expedição te conecta com o seu eu superior, sabe? Então ali te conecta com algo mais e é difícil descrever em palavras, mas foi uma alegria, uma felicidade, um estado de paz, de tranquilidade, sentado naquele barco, a Silex conduzindo a meditação, que uau! Foi impressionante. Então essa foi uma das grandes experiências da expedição, mas não acabou aí em Varanasi. No outro dia a gente foi fazer uma caminhada para conhecer as ruelas ali de Varanasi. Varanasi é a cidade que, segundo a tradição hindu, foi onde Shiva, né, nasceu, Shiva que fundou a cidade, que é um dos deuses, né? Enfim, a cultura religiosa espiritual da Índia é muito rica. Eles têm milhões de deuses, né? E a origem de Shiva, não vou lembrar o nome dos outros deuses agora, mas enfim, são 3 deuses principais com suas mulheres, e aí dali desce várias reencarnações, dezenas, centenas, milhares de outros deuses. Então Varanasi é uma cidade historicamente como talvez a capital do hinduísmo, né, para os indianos. E numa dessas, no terceiro dia lá, onde o dia que a gente foi fazer um passeio pelas ruas, a gente foi conhecer o mercado, conhecer uma imersão profunda na cultura local, na realidade local. E eu vivi uma experiência bem ímpar lá, porque nessa expedição a gente vai como staff, né? Acho que os diretores são de boa, mas a gente estava como staff lá. E eu como staff estava responsável pela segurança das pessoas. Então, a gente era organizado em 3 ônibus, pode rir, não sei se deve estar rindo aí, mas eu era o segurança com essa estrutura toda, né? Enfim, foi uma experiência ímpar caminhar pelas ruas ali de Varanasi, cuidando das pessoas. A gente tem, nessa expedição, tinha quase 90 pessoas com perfis de saúde física, mental, emocional e espiritual diferentes. Então, cuidar dessas pessoas durante essa caminhada foi uma experiência bem impactante. Principalmente no momento que nós chegamos no crematório. Ali foi muito forte. Olha, eu trabalhei em UTI muitos anos, você sabe disso. Eu trabalhei quase mais de 10 anos em UTI, então ver pessoas em estado de quase morte, ou ver defunto, ver cadáver, ver pessoas mortas, isso não é novidade para mim. Eu vivenciei isso na minha vida durante mais de 10 anos. Lá, a grande diferença foi ver o corpo num estado de decomposição. Exatamente isso, porque você imagina um fogão a lenha, uma estrutura de pedra assim, de tijolo, em cima dessa estrutura de tijolo um monte de lenha, e no meio dessa lenha um corpo. E em cima do corpo mais lenha. Isso tudo pegando fogo, cara. E a gente teve a oportunidade de ver isso, a olho nu assim, e era uma bancada, então a gente tinha a oportunidade, podia dar a volta em toda a bancada. Então eu, na hora que eu tava lá, a pele da face assim, derretendo. Bom, não sei se os detalhes são muito macabros, mas a minha conclusão de toda essa experiência lá foi que isso aqui não vale nada.
essa matéria, sabe? Esse corpo não vale nada, cara. Isso queima, isso vira fumaça, vira cinza, vira pó. E aí que me veio a consciência de dar valor para algo superior, sabe? Porque o dinheiro, a matéria, o físico, essa estrutura, ela só tem um motivo, e é isso, só tem um porquê, só tem um propósito, que é exatamente servir como veículo para a nossa transformação, para a nossa evolução. É exatamente assim que os indianos, que os hindus entendem. Tanto que Varanasi é uma cidade que as pessoas vão para morrer. Você acredita nisso? Lá um dos guias comentou que tem hotéis ali na beira do rio Ganges que as pessoas mais idosas, moribundas, quase morrendo, vão para lá para morrer lá. E aí eles têm 7 dias de hospedagem gratuita. Se eles morrerem nesses 7 dias, eles não pagam hospedagem. Se ficar mais do que 7 dias lá, eles começam a pagar. Que loucura, velho. Fiquei pensando uma loucura muito grande. Bom, então a expedição ainda não acabou aí. Essa para mim foi a experiência mais forte. Ver o corpo queimando lá, né, e a família em volta, um ambiente. Você imagina um crematório no Brasil, talvez uma coisa linda, elitizada, chique, fina, limpa. Lá não, cara. Lá era, sei lá, tipo não dá nem para explicar. Um galpão de piso de terra, cheio de lenha para todo lado, as famílias ali vendo o corpo cremar, esperando o corpo virar cinza para ser oferecido ao rio Ganges, onde eles acreditam que quem morre ali e é cremado ali e é entregue ao Ganges, que é como a mãe deles, assim como a mãe espiritual, essas pessoas têm a oportunidade de reencarnar, de renascer em uma condição melhor. Então essa é a cultura do local. Bom, foi muito impactante a minha experiência de ver um corpo sendo cremado a céu aberto, né? Então tem uma chaminé gigantesca, não tem muito odor e tudo, mas é um cheiro forte, é um ambiente bem impactante. Não pode tirar foto lá, então desse lugar vocês não vão ver imagem, vai criar na sua imaginação aí. E fica o convite para uma próxima oportunidade, uma próxima expedição. Você não deixar seu ego falar ou sua mente manhosa dizer que você não tem dinheiro, que é caro, que você não tem tempo. Todas essas desculpas que nós já estamos acostumados a ouvir do nosso ego. O que é 20 mil, 50 mil reais em vista de uma transformação como essa? Não tem preço. Então eu vou em todas as expedições que eu tenho autorização por Surjava para estar e não me arrependo de ter investido. Não importa o valor, não importa o preço, mas o valor que tem de retorno ele é simplesmente 1000 vezes mais. E aí depois de Varanasi, a gente voltou para Delhi, passamos uma noite em Delhi e no outro dia fomos pro Butão. Cara, aí a coisa subiu. Já estava aqui, já estava na conexão com o meu eu superior. Quando chegou no Butão, acho que é a conexão com o Deus superior, não é nem com o eu mais. É com uma energia muito sublime, muito fina, muito sutil. E assim foi no Butão. Imagina, um país de 800 mil habitantes. Um país de 800 mil habitantes, a capital Thimphu tem 100 mil habitantes. É uma cidadezinha do Brasil. E toda montanhosa, um silêncio, uma paz, uma alegria, uma felicidade, uma leveza. Um lugar delicioso, muita montanha, um rio lindo, a natureza presente, muitas aves. Todo lugar tinha muita ave. Olha, Butão foi a experiência mais elevada, então nós realmente foi um ascendente quando chegou no Butão. Sei que o Lemarjuk, a galera que faz piada aí com a palavrinha, né? Nome do país, vai rir, mas a experiência no Butão foi uma experiência profunda e verdadeira, muito superior do que toda e qualquer outra experiência que eu já tenha vivido. E além de tudo que nós vivemos no Butão, vários monastérios, é um país 85% budista, enquanto a Índia é 85% hindu, o Butão é 85% budista. Então, o povo lá está focado em quê? Em fazer o bem e reencarnar numa condição melhor. Então eles têm a estrutura básica do país, é oferecida pelo rei, que é aclamado assim pela população. Então eles têm saúde, essa educação. Se o pessoal não tiver casa, o rei doa, cede terra para a pessoa plantar. Então eles têm uma estrutura básica de saúde, educação, o povo tem alimento, tem segurança, é um país muito seguro, como a Índia também. Não é louco que pareça, a Índia é super segura. Um dos guias comentou conosco lá que a taxa de morte violenta no país gira em torno de 6 mil mortes violentas no país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Eu fiquei
impressionado, porque no Brasil, dados agora recentes foram documentadas mais de 63 mil mortes, né, por causas violentas. Você imagina, lá 6 mil, aqui 60 mil. Aqui é 10 vezes mais morte violenta do que na Índia. E lá tem 6 vezes mais a nossa população. Então, quando eu comentei isso nos stories, minha irmã até comentou assim, você vê que a pobreza, né, não tem nada a ver com a violência. Exatamente, não tem nada a ver com a violência, e sim a consciência. Lá, no caso deles, a consciência, enquanto maior nível de consciência e espiritualidade, menor o índice de violência e maior o índice de felicidade. Por isso que o Butão é um país que ele tem como principal critério não o PIB, o Produto Interno Bruto, mas sim o FIB, né, que é a Felicidade Interna Bruta. Então, o país muito budista, focado em quê? As pessoas têm a consciência de que se fizer o mal, elas vão pagar por isso. Então, elas estão muito focadas em fazer o bem. Então, por isso elas são mais felizes. Então, não tem tanta violência, são mais felizes, estão focadas na sua espiritualidade, porque o básico o governo dá. E lá nós tivemos a oportunidade de conhecer, de fazer uma caminhada, de subir para o Tiger Nest, né, que é a caverna do tigre, onde diz os escritos aí que Padre Massambhava montou num tigre com asas e voou até essa caverna, que é num penhasco. Né, foram mais ou menos 4 horas para a gente chegar lá de caminhada, comparadas ao ritmo do grupo, lento e tudo, mas foi uma experiência inesquecível. Lá nós tivemos a oportunidade de entrar dentro do templo, tem 7 ou 8 templos lá no monastério, que eu não lembro o nome, que é complicado, que é esse onde Padre Massambhava meditou durante 3 meses antes de se iluminar. Nós tivemos num dos templos fazendo uma meditação guiada lá pelo lama, cantando o mantra do Padre Massambhava, Om Ahum Vajraguru Padma Siddhi Hum. E foi, puta merda, o que eu posso dizer, grande líder? Não tem como explicar com palavra, é difícil. É uma sensação, é um sentimento de paz, de que se a vida acabasse ali naquele momento, tava bom, sabe? E que não falta nada, que você tá completo, que eu tava pleno, que eu me sentia extasiado ali. Então a subida pro Tiger Nest para mim foi fechando assim no ponto mais elevado da conexão com Deus superior, com essa energia superior, com não só o eu superior, mas com o infinito, sabe? Com o universo, com o todo, com a origem, com a luz. É isso que é o diferencial de uma expedição. E ainda não acaba aí, né? Porque o método Condor Blanco ainda tem a próxima etapa, o 4º passo do método, que são os retiros, né? Que tem vários níveis de retiro, né? Desde a própria visão do Falcão aos retiros que são retiros mais selvagens, né? Na natureza, 4 noites e 3 dias ali sem comer, sem beber água, que eu fiz 3 vezes e para mim foi uma experiência marcante, assim, ó, divisor de água. Etapa por etapa na minha vida eu fui avançando depois das visões do Falcão. E os retiros agora do Sujava, guia de 7 dias, e agora em janeiro também vai ter uma busca de visão lá, busca de visão lila, como o Sujava está chamando. Então os retiros são o 4º ponto, aí, o 4º passo, e o nível mais elevado, porque é o momento que você tem para, imagina, unir tudo isso que você recebeu nas leituras dos livros, nos seminários que você participou, nas expedições, nas vivências, nessa conexão que eu tive todas essas vivências pelas expedições, e aí no retiro eu tenho a oportunidade de condensar tudo isso, consolidar isso internamente, conectar com algo superior, com o universo, enfim. Grande líder, o método é infalível. É praticamente impossível não haver transformação se você caminha por esses 4 passos: livros, seminários, expedições e retiros. Qual passo você está nesse momento? Está no livro? Então pega um livro, escreve, resume o livro em 33 pontos. Está nos seminários? Qual que é o seu próximo passo no seminário? É ir para a montanha? Vai! Se você já foi para a montanha, o seu próximo passo é participar de uma expedição. Pergunta seu líder, seu produtor, ou se você é novo, está chegando aqui nessa aula, nessa conferência, é novo, nunca fez nada, me escreve, enfim, me acha nas redes sociais aí no Mais Liderança, me manda um e-mail, coloca aqui no comentário, depois eu vou parar, agora eu não consigo falar e responder comentário, mas depois eu posso ler os comentários e responder. Se você não consegue fazer comentário pelo YouTube, provavelmente é porque você não fez o login. Mas enfim, entra no nosso canal
Facebook, Instagram, Liderazgo CB, Lideranca CB, o Mais Liderança também eu posso te responder para te apoiar a chegar no seu próximo nível. Se o seu próximo nível, se você já foi numa expedição, o seu próximo nível é um retiro. E aí você tem a oportunidade de fazer um retiro com o Surjava, agora em janeiro, ou um retiro nas cabanas lá de 7 dias de meditação e condensar toda a transformação que você já viveu na sua vida. É isso que eu te desejo, é isso que eu te recomendo. Conte comigo. Se você tem dúvidas, me escreve. Você não está sozinho. Condor Blanco tem toda uma tribo de organizadores de treinamentos, de instrutores, de treinadores, de orientadores, de staff para te apoiar. Você não está sozinho mais. A cidade que você vive, se você não tem uma tribo Condor Blanco, você aproveita essas conferências online para receber um pouquinho da energia dos nossos eventos, para receber um pouquinho da energia transformadora dos nossos livros, dos nossos seminários, das nossas expedições e dos retiros Condor Blanco. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com o seu nível de consciência, mas não só informação. Coloque isso em prática. Realmente pratica. Pratica o livro que você lê. Pratica o seminário que você fez. Eu tenho falado muito isso com os staffs durante os eventos. Você está aqui há quantas vezes? 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes fazendo o mesmo seminário como staff. A grande pergunta é, tudo que é ensinado aqui teoricamente, você está praticando? Então o que falta você colocar em prática de tudo que você já aprendeu filosoficamente, intelectualmente? O que está faltando você colocar em prática para realmente alavancar seus resultados? Essa é a grande pergunta. E talvez seja para você entrar num próximo nível, participar de uma expedição ou até participar de um retiro Condor Blanco. Te vejo ou num próximo treinamento presencial, ou na montanha, ou numa expedição, ou quem sabe, vendo você subir para uma busca de visão, descer para uma busca de visão, ver seus olhos brilharem e se transformar num grande líder que é o que você merece ser. Conte comigo, tamo junto, tem toda uma estrutura para te apoiar, você não está sozinho, espero te ver em breve, um forte abraço, um beijão no seu coração e até breve. Vamos colocar a musiquinha de novo aqui, para você entrar no ritmo do Caribe aqui da Venezuela, ó. Deixe suas perguntas aí no comentário. Dúvidas. Se você tem necessidade de apoio, conta comigo. Um forte abraço, grande líder. Te vejo em breve no treinamento presencial. Valeu! Boa noite!